Gente, nosso horário deu, vamos começar com a prece. Pessoal de casa, boa tarde. Boa tarde aqui para todo mundo. Deus, nosso Pai, de infinita bondade e misericórdia, nós agradecemos pela oportunidade do estudo, de aprender mais um capítulo desse livro que vem nos ensinar sobre o Mestre Jesus. Que saibamos aproveitar a oportunidade e que saiamos daqui melhores do que quando chegamos. Que os que estão em casa consigam absorver o estudo e sentir a energia de luz que permeia esse ambiente, se estendendo sobre todos os lares daqueles que estão conosco conectados. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Deus, tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, livrando-nos sempre da prática do mal. Que assim seja. Oi, Paulo. Saudade. Gente, estamos no finalzinho do livro Fonte Viva, aqui. O capítulo hoje é o 146 e se intitula Saibamos Cooperar. Eu não peguei o... agora que eu vi, não precisa. Se o som estiver ruim, pessoal, se vocês puderem comentar aqui, tá? Esse capítulo, na verdade, ele vai falar muito sobre fé. E o Emmanuel vai comentar um trecho lá do Evangelho de João, onde Jesus diz, né? Porque sem mim nada podeis fazer. E antes do Emmanuel comentar, aí eu questiono vocês: a gente consegue alguma coisa sem Jesus? Eu descobri nos últimos tempos na minha vida, nos meus poucos anos de existência, que com Deus e com Jesus as coisas já são difíceis, mas sem eles elas são impossíveis. Então, a fé, ela é a base do ser encarnado, ela é aquilo que quando tudo parece perdido, te faz permanecer inteiro, para que você consiga, pelo menos no começo, sobreviver e depois ir vivendo. E é sobre isso que Jesus diz lá no Evangelho de João, né? Sem mim nada podeis fazer. Tudo que nós temos nessa vida nos é emprestado. A gente costuma dizer, eu tenho um carro, eu tenho uma casa. Na verdade, esses bens materiais, eles são empréstimos, porque nada conseguimos se não for da vontade do Pai, né? Então a gente precisa ter um olhar muito de humildade, né? A fé, ela caminha muito ali com a humildade, que é o que Jesus foi, né? Fé no Pai e humildade o tempo todo. E aí a gente vai entender mais sobre fé aqui quando o Emmanuel discorre sobre o assunto. O divino poder do Cristo, como representante de Deus, então olha que legal, Jesus foi e é um representante de Deus que encarnou na Terra. Esse poder dele como representante de Deus permanece latente em todas as criaturas. Todos os homens receberam dele sagrados dons, ainda que muitos se mantenham afastados do campo religioso. Referimos-nos aqui, porém, aos cultivadores da fé,
que iniciam um esforço laborioso e longo da descoberta dos valores sublimes que vibram em si mesmos. E olha que coisa mais linda que o Emmanuel diz aqui. Ele está dizendo que realmente você não precisa ser um frequentador da casa espírita, nem ser seguidor de outra religião para ter fé, né? Eu costumo dizer que a religião, ela ajuda a gente, nós que somos muito inconstantes, né, a fortificar a fé. Mas não necessariamente você precisa seguir uma religião para ter fé, né? Eu, Gabriela, dentro das minhas inúmeras dificuldades, preciso muito da doutrina espírita para manter a minha fé viva, pela minha condição ainda de um ser muito ignorante. Mas tem pessoas que têm essa fé muito fortificada, ainda que não frequentem nenhum lugar religioso. Então ele está falando aqui sobre fé e não sobre religiosidade, tá? E aí ele diz que, e a gente já estudou isso antes, que indistintamente todos nós, por sermos filhos de Deus, por sermos criaturas, nós temos esse dom divino aqui dentro. Em uns ele está mais aceso, em outros um pouco menos, mas todos temos. O que isso significa? Todos nós temos um pouquinho de Deus dentro da gente, ou seja, existe uma luz aqui dentro. Ainda naquelas criaturas que a gente julgue que não, a pessoa é só mal. Não, ela é filha de Deus. Deus ama ela assim como Ele ama você. Como eu falei no estudo anterior, Ele ama dessa forma porque Ele não ama julgando e contabilizando erros e acertos, porque nós amamos assim. Deus ama sempre pensando na possibilidade que aquela criatura pode atingir, o que ela pode vir a ser. E todos nós seremos no futuro seres perfeitos. Então é nisso que Deus foca. Deus não foca que a Gabriela errou uma, depois acertou duas e errou mais três, porque normalmente é assim que nós seres humanos amamos, né? Por isso que a gente não ama quem erra com a gente, porque a gente contabiliza os erros e toma ali um rancor, né? Um ranço, estabelece o famoso ranço. E Deus não é assim. E todos nós temos essa chama acesa. E o que significa ter essa chama acesa? Gente, sabe aqueles momentos que vocês perdem a esperança? Que parece que o universo está conspirando contra o tempo todo? Que parece que você não tem forças mais para andar? E ainda assim, por um, entre aspas, milagre, você continua caminhando com os pés sangrando, com os joelhos doendo, sem energia. Isso é fé, isso é a chama de Deus que mora dentro de nós, que nos chama para a evolução, que nos empurra para frente, que nos ajuda a não parar. Não importa se os meus passos são devagar, se eles são lentos, mas importa que eu não pare. Então, ainda que você viva um momento de muita dificuldade, sempre lembra-se disso. Você é filho de Deus, dentro de você mora uma luz que você não conhece, que talvez você não tenha conhecimento, mas é essa luz que um dia, naquele dia que você sente que nada mais faz sentido, que acabou, que é o fim, é essa luz que te faz continuar. E às vezes você não sabe nem explicar esse processo, porque ele é divino e a gente ainda tem muita dificuldade de entender Deus e tudo que Ele criou, a maneira como Ele nos criou. Ele nos conhece muito mais do que nós nos conhecemos. Então, às vezes, aquele momento de turbulência, de provação, de expiação, onde a nossa fé é colocada à prova, é o momento que a gente mais cresce como espíritos. Porque se você não acreditar em Deus, se você não acreditar em algo maior que você,
consegue continuar. E aí você fala, Gabriela, mas tem as pessoas que são ateus e não sei o quê. É o que eu falei, aqui a gente está falando de fé e não de religiosidade. Às vezes a pessoa não acredita em Deus, o Deus que a gente está conversando aqui dentro de uma casa espírita. Mas ele acredita, sei lá, no universo perfeito, que tem leis perfeitas, que é a mesma coisa que Deus. Ele acredita em algo maior, numa energia. Todo mundo precisa e no fundo acredita em algo maior, porque isso faz parte da nossa natureza, porque nós somos filhos de Deus, né? Filhos do Pai. Grande parte suspira por espetaculares demonstrações de Jesus em seus caminhos, e companheiros incontáveis acreditam que apenas cooperam com o Senhor os que se encontram no ministério da palavra, no altar ou na tribuna de variadas confissões religiosas. Aqui ele está dizendo de um grupo pequeno de pessoas que acredita que dentro ali da religiosidade ou dentro de um trabalho religioso em que você tem você está num patamar superior, você está ajudando mais o plano espiritual, o plano divino. Eu sou diretor da casa espírita, então a Gabriela, no caso, ela vai para o céu e eu vou para o inferno porque eu sou um mero assistente aqui da casa. Não, isso não tem nada a ver. E é isso, quando ele diz saibamos cooperar, não é nesse sentido, né? A cooperação com o divino, com a criação de Deus, porque nós somos co-criadores. O que isso significa? Deus criou e cria a todo momento. Nós também estamos criando o nosso destino, que entrelaça com o destino do outro. O livre-arbítrio vai traçando caminhos, então a gente cria o tempo todo também, de alguma maneira, através do nosso livre-arbítrio. Então que a gente use o nosso livre-arbítrio para cooperar, como diz o título do capítulo, saibamos cooperar. E como é que a gente faz isso? Não é sendo somente o diretor da casa espírita, lógico que o diretor da casa espírita ajuda em muitos aspectos, mas eu estou dizendo assim, não é nesse sentido. Você coopera primeiro quando você se ajuda, quando você lembra que existe essa chama que eu falei para vocês dentro de si, porque se você não está bem, você não ajuda ninguém. Então, primeiro você, claro, amor próprio, autocuidado, fé. E aí, depois que você sentir isso, você está pronto para fazer um trabalho de ajudar o outro, que é uma conversa, um telefonema, um tá tudo bem de verdade, não é aquele tá tudo bem de oi, tudo bem? Não tá tudo bem, eu tô aqui para te ouvir, um não julgamento. Isso é ajudar a criação de Deus, esse fluxo de amor que Deus criou, se perpetuar. Porque a gente está fazendo aqui, vocês ouvindo, eu falando, a gente estudando, a gente está cooperando. Os desencarnados que se encontram aqui são ajudados através desse trabalho que muitas vezes parece ser tão assim, às vezes a gente cai numa dessas de falar, o que eu faço aqui é tão pequeno, mas se você consegue atingir uma pessoa, é uma vida, e uma vida é muita coisa, é muito valiosa. Se o que eu falar aqui me ajudar, já valeu. Se o que eu estudei valer para mim, se eu conseguir colocar em prática o que eu estudei, já valeu. Imagina se 3 de vocês conseguirem. Se isso aqui tocar o coração de 4 ou 5 pessoas, isso é grandioso, isso é cooperação. E é sobre isso, é sobre fé, né? Todos nós estamos aqui porque temos de alguma forma fé em Deus, em Jesus, em algo maior que todos nós, não é? E sem a fé eu falo assim, que a gente fala assim, tendo saúde a gente tem tudo. Existe essa frase, né? Ela é sempre usada. Se a gente tem saúde, a gente tem tudo. Eu costumo dizer que eu acho que não. Eu acho que quando a gente tem fé, a gente tem tudo. Porque quando a gente não tem saúde, se você não tem fé, você não passa por aquilo. Ainda que o destino seja o desencarne. Durante o processo ali, como ele diz, laborioso, difícil,
Se você não tiver fé em algo, é muito triste. O sofrimento é triplicado. Então, assim, a fé é para isso, é para momentos em que tudo parece trevas e você tem aquela calma, você tem aquela certeza de que as dores, assim como as alegrias, fazem parte desta vida neste planeta. E aí você pode estar passando por uma doença, por exemplo, e você julgar que aquele momento é um inferno. E aí eu vou dizer para vocês, o céu e o inferno não são locais, são estados de consciência. Tem pessoas que não estão passando por nenhuma doença e vivem no inferno. E tem pessoas às vezes que estão lá desenganadas no hospital e sentem paz, vivem no céu. Qual a diferença? Elas estão no mesmo plano espiritual, uma num lugar às vezes mais difícil do que a outra, mas ela consegue cultivar um sentimento de paz interno que a outra não consegue. Livre-arbítrio, fé. Por isso eu falo, quem tem fé tem tudo. Por que eu digo isso? Vou dividir com vocês mais uma vez um exemplo pessoal da minha vida. Nesses últimos 2 anos eu perdi 7 pessoas da minha família. E até então eu não tinha perdido ninguém próximo, tão próximo. Foram 7 pessoas em 2 anos. E aí, da minha família e 2 amigas, né? 5 familiares e 2 amigas, que é família de coração, né? E aí, eu sou espírita, não sou? Já tem um tempo, sei lá, uns 10 anos eu acho. E vim estudando a reencarnação, o desencarne é só uma passagem. E aí você tá na teoria. E aí veio a vida e me jogou na prática. E aí bateu forte. Porque eu entendi que saber tudo o que... Tudo não, né? O pouco que eu sei, mas que pra mim já é muito, eu sou muito grata, não ia me isentar da dor. Não ia. Ia doer. E vai doer sempre. Só que aí eu entendi a frase que eu repeti no começo do estudo. Com Deus e com Jesus é muito difícil. Se eu escolhesse um caminho sem eles, eu não conseguiria passar por esse processo. E aí no começo você fica meio assim, meu Deus, que doideira, né? Eu sei que é um processo, eu sei que é só um desencarne, que é temporário, mas dói muito. E aí você se vê num deserto, né? Que eu costumo dizer que é o deserto lá que o Rossandro sempre fala nas palestras dele. Que em algum momento da vida você vai ser colocado num deserto que você vai se sentir sozinho, com sede, com medo, vai estar escuro e você vai falar, sou eu e eu. A princípio você pensa isso, porque no começo eu confesso ali que no começo daquela dor que parece dilacerante, você pensa, sou eu e eu. Porque você olha para o lado, quem você ama também está sofrendo. Então ninguém na verdade pode ser, ninguém pode te consolar. Eu que tinha que me levantar, mas não era eu. Eu não tinha essa condição naquele momento, eu estava muito fragilizada. Era Deus. E aí quando eu estava nesse deserto, metaforicamente falando, é onde você entende que Deus, ele não entra no deserto com você, ele sempre esteve ali, porque ele já sabia que você ia passar por aquilo, ele estava te esperando. Ele estava te esperando e ele está ali para te abraçar, para te consolar e para fazer aquela dor não diminuir, mas você conseguir conviver com ela. Você conseguir ressignificar e achar um lugar aqui dentro do seu coração para guardar ela, porque ela vai fazer parte de quem você vai ser daqui para frente. E ela vai te ensinar, ainda que seja muito antagônico o que eu vou dizer, a dor ensina. E eu, Gabriela, nesse processo, nesses 2 anos de muitas perdas, essa dor me ensinou muito sobre a minha fé. Porque teve momentos que
eu duvidei que eu conseguiria. Teve momentos que eu me questionei por que a gente precisa passar por tantas dores nesse planeta. Eu me questionei por que pessoas aparentemente boas se vão. E aí eu entendi que não me cabe questionar a criação de Deus. Eu não tenho as peças, todas as peças do quebra-cabeça. Eu não sou perfeita. É Ele que sabe. Né? Adoecer ou morrer não tem a ver com bondade. E aí a fé, e essa fé racional que o Espiritismo traz pra gente, ela me ajudou muito a lembrar o quê? Lei de ação e reação. A pessoa pode realmente ter sido muito boa nessa vida, mas eu não sei quem ela foi no passado, para que ela tivesse aquele destino traçado daquela forma, né? E aí isso me ajuda a não entrar num caminho de revolta, que eu vi que muitos familiares meus entraram, e que é um caminho que cata aquela dor que já é uma ferida muito grande e vai fazendo isso aqui, ó. É um caminho muito pior a ser escolhido. E que você escolhe meio que inconscientemente. E o que me ajudou a não entrar nesse caminho foi a minha fé. A minha fé racional, a minha fé sobre tudo aquilo que eu consegui resgatar, que eu aprendi aqui. Então, dói. Mas eu consegui ressignificar um pouco essa dor e caminhar e seguir a minha vida, né? Urge, entretanto, retificar esse erro interpretativo. Aqui ele está dizendo daquele pessoal que acredita que cooperar é você estar na mais alta escala de uma entidade, de uma instituição religiosa, ou você ter dinheiro, só ajuda quem tem dinheiro, né? O Emmanuel está, nesse momento, falando que essas pessoas precisam refletir sobre esse erro de interpretação. Aí ele diz: o Senhor está conosco em todas as posições da vida. Nada poderíamos realizar sem o influxo de sua vontade soberana. Diz-nos o Mestre com clareza: eu sou a videira, vós as varas. Como produzir alguma coisa sem a seiva essencial? Olha isso. Efetivamente, os aprendizes arguciosos poderão objetar que, nesse critério, também encontraremos os que praticam o mal, alicerçados nas mesmas bases. Respondendo, consideraremos somente que semelhantes infelizes enxertam cactos internais na videira divina, por conta própria, pagando elevado preço perante o governo do universo. Então, assim, é o que eu falei, a gente não tem muito que se preocupar com a vida do outro, sabe? No sentido de julgar, ai, fulano errou, ele precisa ser punido. A lei do homem, ela é falha, porque nós somos imperfeitos, né? Mas a lei de Deus não, ela é perfeita. Então, como eu falei, a nossa existência hoje e as pretéritas, elas respeitam uma lei de ação e reação. Se nós estamos aqui, não fomos anjos nas vidas anteriores, com toda certeza. Mas com toda certeza um dia seremos também, porque estamos fadados à lei de evolução. É o que eu costumo dizer. Você pode virar e falar: Deus, não vou evoluir, vou sentar nessa cadeira aqui e aqui eu fico. Uma hora Deus vai chutar a cadeira, você vai cair no chão para ter que levantar. Para algum movimento você tem que fazer. Tá? Então, sobre quando a gente vai falar daqueles que praticam, entre aspas, o mal, deixa que deles a lei divina se encarrega. E não desejando, eu acho assim que o nosso coração não tem que desejar o sofrimento, essa justiça, essa coisa voltada para vingança, né? A gente tem só que pensar, poxa, que essa criatura aprenda. Porque, gente, como eu falei, quem fomos nós em outras vidas? Alguém aqui se lembra? Como é que eu vou julgar aquele que erra nessa se eu não sei quem eu fui? Não sei o que eu fiz.
posso ter feito coisas muito graves. Eu tive Covid, já estou testada negativa, viu? E eu lembrei aqui disso, eu fiquei assim muito mal. Eu tive aqueles sintomas graves de ir pro hospital com falta de ar, saturação baixa, enfim. Não sei se foi um delírio, não sei se foi um alcance espiritual, não sei nem explicar direito, mas eu tava na minha cama e eu tava com febre, né? Mas a febre ela já tava um pouco controlada com a medicação. Eu tava num momento de não tão acordada, mas também não dormindo, sabe assim? Tava meio pra lá e pra cá. E aí depois assim, eu lembrei disso com toda convicção. Não foi um sonho, não foi ninguém me dizendo. É como se eu tivesse acessado uma memória dentro de mim. Isso nunca tinha acontecido assim com tanta força. De que eu carregava no meu passado muitas mortes. E aí no dia seguinte, né, quando eu comecei a pensar sobre isso, eu falei, nossa, justo eu acho que eu sou uma pessoa tão boa, eu não mato nem um bicho, até o pernilongo eu tenho dó de matar. Como é que pode? E pode. E com certeza, se não foi uma alucinação ali pela doença, muito provavelmente posso sim ter várias mortes aqui nos meus ombros para estar no mundo de provas e expiações. Então quem sou eu para julgar aquele que erra hoje? A gente é igual, ele só está num momento diferente de mim. Hoje eu estou num momento que eu não faria isso, mas lá atrás eu estive com toda certeza. Então a gente tem um olhar um pouco mais misericordioso com o próximo, né? Deixa eu ver, cara. É que esse capítulo ele é um pouco maiorzinho assim, então reportamos-nos aos companheiros tímidos e vacilantes, embora bem intencionados, para concluir que em todas as tarefas humanas, podemos sentir a presença do Senhor, santificando o trabalho que nos foi cometido. Por isso, não podemos esquecer a lição evangélica de que seria abençoado qualquer esforço no bem, ainda que fosse apenas o de ministrar um copo de água pura em seu nome. Aqui ele resume todo o estudo, né? Ele está dizendo que por mais singelo que seja um ato seu, que você considere que seja isso aqui, se é feito com amor e com fé, é tudo. Gente, se eu pego essa água aqui e eu coloco e deposito nela em forma de pensamento, de oração, porque oração é um pensamento, todo o amor do meu coração, todo o meu desejo de bem-estar pela Solange, por exemplo, se ela estiver passando por alguma situação difícil, e eu der para ela, isso aqui é um remédio espiritual de uma potência inimaginável, porque o sentimento, o pensamento é poderosíssimo, e nós não fazemos ideia disso porque nós não vemos o sentimento, nós não vemos o pensamento. Isso é o que nos difere dos desencarnados. Eles veem o que pensamos, porque pensamento tem cheiro, pensamento tem cor, pensamento tem forma, sentimento também. Então, se eu fizer isso e der para ela, parece uma coisa muito boba. Eu dei um copo de água fluidificada para Solange. Isso é um ato de amor gigante. Você está mais uma vez cooperando com esse fluxo de amor que Deus começou a criar desde quando Ele começou a criar a criação, né? Então, não subestima o seu poder de cooperar com o próximo. Não subestima o que você pode fazer para ajudar as pessoas. Você pode muito. E isso não tem a ver com dinheiro, isso não tem a ver com posição dentro de uma instituição religiosa. Isso não tem a ver com nada disso. Isso tem a ver com vontade de querer ajudar. Livre-arbítrio tem a ver com o coração, com sentimento, com pensamento. É que nem o Chico Xavier fala, né? Ele fala assim, né, que quando uma mãe reza por um filho, ela quebra, abre as portas do céu. Por quê? Nessa terra, o amor mais puro ou o amor mais maravilhoso que a gente conhece é de uma mãe por um filho. Então, quando uma mãe reza por um filho,
Você imagina a potência que aquilo tem. Até me arrepia. Porque assim, imagina o que aquela prece, aquele pensamento emana para aquela criatura. Né? E a gente pode fazer isso, porque a gente também pode amar as outras pessoas, porque somos irmãos, né? O mestre não se encontra tão somente no serviço daqueles que ensinam a revelação divina, através da palavra acadêmica, instrutiva ou consoladora. Acompanha os que administram os bens do mundo e os que obedecem às ordenanças do caminho, concorrendo na edificação do futuro melhor, nas organizações materiais e espirituais. Ele permanece ao lado dos que revolvem o chão do planeta. Olha que bonito isso. Cooperando na estruturação da terra aperfeiçoada, como inspira os missionários da inteligência na evolução dos direitos humanos. Ele está falando aqui também muito sobre a influência que nós sofremos do bem. A gente não fala que a gente é obsediado, eu fiz isso porque a culpa foi de um espírito que me obsediou. A gente só usa influência espiritual para justificar um ato ruim. Mas, gente, nós somos muito, assim, envolvidos para que nós tenhamos atitudes iluminadas. Se a gente vai aceitar essa influência ou não, aí entra o livre-arbítrio e a vontade. Mas, quando ele começa a dizer aqui, esse parágrafo, o que ele me remete? Que é como se de uma forma muito metafórica falando, mas assim, é como se a criação de Deus fosse uma empresa, Deus fosse o CEO, né, que agora é CEO que fala, fosse o presidente, chique, né? Deus é o CEO, nós somos funcionários. Sem nós, isso aqui não faz sentido, essa empresa não faz sentido. Sem nós, a empresa não anda, porque lembra, somos co-criadores. E Deus, o CEO da empresa, o CEO não faz reunião, não incentiva os funcionários, não tá ali, Gabriela, você pode melhorar nisso, Gabriela, vamos lá. É assim Deus e aqueles que trabalham em prol do bem, que são os espíritos benfeitores. Eles estão a todo momento torcendo, Gabriela, vai por esse caminho, aqui. E aquilo vem em forma de intuição, aquilo vem em forma de pensamento. Então a importância da gente estar sempre sintonizado, né, com esses bons espíritos, para que a gente esteja mais espertos para pescar o que eles têm a nos demonstrar. Esse é o caminho, esse não. E mais uma vez, o que nos aproxima deles? A fé. A fé. A fé vai ajudar essa empresa, que é a criação de Deus, que é tudo isso aqui, a andar melhor. É a fé. Saibamos cooperar desse modo nos círculos de serviço a que fomos chamados para o concurso cristão. Faze tão bem quanto esteja em tuas possibilidades a obra parcial confiada às tuas mãos. Porque todos nós não viemos aqui a passeio, viemos aqui com uma missão. Ninguém veio aqui para sobreviver, acordar, dormir, fazer as necessidades e pronto. Isso é sobreviver. A gente veio aqui para viver. A gente veio aqui para aprender, para ensinar, para evoluir. A gente veio aqui para ajudar o próprio planeta. Porque vocês já pensaram, quando ele diz aqui, o chão do planeta Terra, da Terra aperfeiçoada, o próprio planeta Terra é uma vida. Por isso que a gente fala, a gente está... não sei se vocês já refletiram sobre isso, quando a gente diz que a gente está passando de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, é porque a Terra, ela é uma vida à parte de nós e ela também evolui. Ela está em processo de evolução. Se nós seremos merecedores de estar aqui quando ela atingir esse ápice de regeneração, cabe a nós. Mas ela também é uma vida, olha isso. A natureza é uma vida, tudo, não é você. Ela tem nome, Gaia. É como? Gaia. 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 Gaia, é verdade.
E a gente é influenciado. Quando ele fala da influência, a Gaia, eu lembrei daquele filme Moana, infantil. Aí até lembrei agora, você falou, eu lembrei. Fala sobre, é um filme da Disney infantil que fala sobre isso. Ou seja, olha como a espiritualidade de Deus de alguma maneira está influenciando até esse mercado audiovisual, para que as nossas crianças já cresçam conscientes de que a terra não veio para me servir. A natureza não está à minha disposição. Ela é uma vida e eu preciso respeitá-la. E nós não respeitamos a nossa casa, que nos acolhe. Se nós não tivéssemos essa casa, não haveria a oportunidade de evoluir. E concluindo o último parágrafo, por hoje talvez te enganes, supondo servir as autoridades terrestres. No entanto, chegará um minuto revelador, no qual reconhecerás que permaneces a serviço do Senhor. Une-te, pois, ao divino artífice, em espírito e verdade, porque o problema fundamental de nossa paz é justamente o de saber se vivemos nele tanto quanto ele vive em nós. Gente, olha isso. Eu leria esse parágrafo, eu vou ler mais uma vez, que merece, pra gente sentir mesmo com o coração. Por hoje, talvez, você se engana, achando que você servir as autoridades terrestres é maravilhoso. Porém, no entanto, vai chegar um momento revelador, no qual você conseguirá reconhecer que, na verdade, você está a serviço do Senhor. Se una a Ele, se una a Deus, em espírito e verdade, porque o problema fundamental de nossa paz é justamente o de saber se vivemos nele tanto quanto ele vive em nós. Deus ama todo mundo, Deus está para todo mundo. Você aceita Deus na sua vida? Você quer Deus na sua vida? Você quer, durante as suas atitudes, lembrar de Deus? Porque talvez seja difícil, né, ter atitudes mais coerentes, mais coesas. Mas, mais uma vez eu digo, a gente não veio aqui a passeio. Então, ninguém diz que é fácil. Mas que a gente consiga enfrentar isso hoje do que procrastinar para uma vida posterior. Porque uma hora a conta chega, uma hora a cadeira é derrubada e você é obrigado a levantar e fazer um movimento. Porque a vida é um movimento. Então, que movimentemos para o bem, para a luz, com Deus, em Deus, por nós, pelo nosso bem, pelo bem do próximo. E assim a gente contribui e coopera com esse ciclo de amor que é Deus, porque Deus é amor, né? Acho que é isso. Gabi, você lembra a frase da Madre Teresa que você escreveu até para mim? Da Madre Teresa, que ela fala que importa. É você e Deus, né? Eu falei, sexta-feira eu fiz isso tudo aqui na casa, eu falei ela porque eu amo essa frase de paixão. E eu tenho o meu armário, na hora que eu abro, tem um papel colado com essa frase. Porque eu preciso lembrar dela o tempo todo. Porque o que muitas vezes impede a gente de agir, de evoluir, é a gente ficar, e fulano tá pensando isso de mim. Se eu fizer isso, o que fulano vai pensar? Se eu falar que eu vou numa casa espírita, nossa, eu não vou ser aceita nesse emprego. E então, às vezes a opinião do outro nos bloqueia. E aí a Madre Teresa vem e fala assim: dê ao mundo o melhor de você. Isso pode não ser o bastante, mas dê o melhor de si assim mesmo. Porque no final das contas você vai ver que tudo sempre foi entre você e Deus e nunca entre você e os outros. Nem Jesus agradou, gente. Nós não vamos agradar todo mundo, mas Deus sabe da nossa consciência e nós sabemos dela. Se ela estiver limpa, se a sua missão estiver sendo cumprida, você dorme bem e você não deve nada a ninguém, né? É isso. Pode, claro. Mas você comentou algo assim tão interessante, ela começou com a paixão, né? E aí lá no livro de Campinas, ele é muito claro nisso, né? Nós temos uma agulha que é Deus para Deus, né? A agulha, porque ele está
quero ser um filho. Eu imagino que esse nosso pai, ele é a pura chama, né? Nós só somos uma coisinha, né? E nós temos essas coisas em nós. O pai está aqui, os pais. Se nós tivermos uma coisa, a gente tem o maior prazer, o carinho de ser nosso filho. Isso que eu estou passando muito interessante para mim, eu achei isso na religião. Eu estou muito curioso para explicar quando a gente assume esse conhecimento da religião, principalmente, estou falando daquilo que a gente faz, que é o cristianismo. Qual foi o fundamento do cristianismo? Nós vamos encontrar, nós vamos ter um encontro muito medo da maioria absoluta, mas perdido um pouco esse fundamento da religião. Você tocou num assunto assim que eu até pensei em revejar e eu perdi, eu decidi, inclusive, 10 vezes, tem 3 vezes. Então, a gente fala com você, a gente sabe, né, do propósito da vida que eles têm, nossa igreja sabe, só que a gente, quando a coisa bate, a gente está, agora, dia 2 de março, dia 27 de abril, bem mais e agora, dia 1º de janeiro, perdi um irmão. Mas dia 1º, olha só, dia 1º. Perdi um irmão mais novo que 56 anos. Então, isso, toda hora que a gente tenta dar essa coisa, você falou de outra coisa que eu também passei, eu também viajei. Quando a tia foi crescida, ela foi embaixo, passei por outro plano. E viajando universo, e as pessoas assim que eu mais amo, elas olhavam para mim e elas estavam no chão. Deus, dentro das dores que a gente vive, ele encontra uma maneira de consolar, né? E por isso que você está aqui hoje, né? Olha aí, mesmo com tantas dores, dificuldades recentes, você está aqui ouvindo uma palavra amiga de Deus, porque não vem de mim isso aqui a gente está falando sobre o Evangelho de Jesus, então é uma palavra de Deus que ajuda para que você consiga caminhar com essa dor aqui dentro de você, né? E isso é amor de Deus, isso é o amor do Pai, né? Que nós sejamos gratos a isso. Obrigada eu. Vamos fazer uma prece, gente, eu peço desculpa aí porque eu me excedi no tempo, tá? Deus, obrigada por esse momento, por todo o processo de cura que é feito nesse ambiente, em todos nós, encarnados e desencarnados, desde o momento que nós chegamos aqui. Pedimos que estejamos preparados para o processo do passe, que continuemos conectados, concentrados. E muito obrigada, Deus, pela sua misericórdia, pela sua perfeição e pelo seu amor de Pai. Agradecemos a esta casa com muita humildade, a Dona Isabel em especial e ao seu Benedito, por nos receberem, por nos acolher. Que essa família espiritual que nos ajuda, seja abençoada por Deus e receba o nosso mais sincero obrigado. Que assim seja. Gente, obrigada, viu? Quem tá aí em casa.